Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões nesta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Você pode participar do nosso canal, esse canal que é independente, a voz da população de Ponta Porã, a voz de quem nos acompanha, Precisou falar que nós estaremos aqui pronto, Denúncias, com provas nós estaremos denunciando aqui, não jogamos palavras ao vento, Também você que está organizando aí um torneio de futebol, está organizando um evento cultural, pode entrar em contato comigo aqui que nós estaremos divulgando aqui. E é muito importante a sua participação, demais importante a sua participação, deixando o seu like, clicando no joinha aí e se inscrevendo no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno para você. E, claro, eu sempre costumo dizer aqui que a prioridade são os eventos beneficentes, rifas beneficentes, almoços beneficentes, bailes, alguns sorteios aí para beneficiar comunidades, algumas pessoas que estão necessitando em uma campanha, É só mandar pra gente que nós estaremos aqui divulgando, tá bom? Faça igual a Rose, A Rose que tá fazendo uma campanha ao lado do pessoal aí do Maemi e ela me disse que tem aí uma campanha para ajudar, na pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Maemi. E aí você que concorrer, vai adquirir os números da rifa para concorrer e concorre aí a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas, E aí vai ajudar, essa rifa em prol da pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Maemi. E o contato para você conseguir aí os números, para você adquirir os números da rifa é o seguinte: é o 67 998 61 3651. 67 998 61 3651. 998 61 3651, o telefone de contato. Vai lá, liga lá, garanta os seus números e ajude aí, a deixar ainda mais bonita a igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Maemi, tá bom? E claro, se outros estiverem aí promovendo alguns eventos beneficentes, estaremos sim divulgando aqui, tá bom? Vamos lá começar com as informações então. Hoje tem bastante futebol, Hoje nós temos no final do nosso vídeo o futebol Campeonato Brasileiro, Mas antes disso, vamos falar da situação do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que revelou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, movimentou cerca de, coisa pouca, 1 bilhão e 200 milhões entre janeiro de 2019 e junho de 2025. A entidade tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e está envolvido no escândalo conhecido como farra do INSS. E a partir de 2023 esse montante cresceu, De acordo com o relatório de inteligência financeira enviado, o RIF, enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, desse montante, 586 milhões de reais correspondem a crédito, entradas, e 613 milhões a débitos, que são as saídas. O documento ainda destaca movimentações em espécie, que somaram 6 milhões e 500 mil reais em saques e depósitos. Operações consideradas de difícil rastreamento e com alto grau de risco para a ocultação de beneficiários. Além das transações financeiras suspeitas, o COAF apontou que empresas de familiares de dirigentes do Sindinap receberam 8 milhões e 200 mil reais em repasses nesse período. Os pagamentos envolveram companhias ligadas a parente do atual presidente da entidade, Milton Batista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo, e do ex-presidente João Batista Inocentini, o João Feio, falecido em 2023. O sindicato também aparece entre as entidades que mais se beneficiaram dos descontos compulsórios aplicados aos aposentados. Dados do portal da Transparência mostram que os valores transferidos pelo INSS ao Sindinap cresceram 564% em apenas 4 anos, saltando de 23 milhões e 200 mil em 2020 para 154 milhões e 700 mil em 2024. Que aumento, hein? Um relatório da Controladoria Geral da União, a CGU, acrescenta que a entidade não conseguiu apresentar documentação adequada de nenhum associado em uma amostragem aleatória. Ligado historicamente à força sindical, Sindinap
está na mira da Polícia Federal no inquérito que investigou a farra dos descontos, esquema que resultou na operação sem desconto deflagrada em abril de 2025. A investigação levou à queda do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e do ex-ministro Carlos Lupe, do PDT. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, entre 2021 e 2023, o número de associados da entidade subiu de 170 mil para 420 mil, elevando o faturamento de 41 milhões para 149 milhões. Apesar disso, o Sindinap não foi incluído na investigação aberta pelo próprio INSS e conduzida pela CGU, que motivou ações da Advocacia Geral da União, a AGU, contra outras associações consideradas fantasmas ou suspeitas de pagamento de propina. Aumentou consideravelmente, né? De repente, repentinamente, principalmente a partir de 2023, né? Houve um aumento considerável aí, né? Nessas movimentações em apenas, né? 3 anos, vamos dizer assim. O sindicato do irmão do presidente, do atual presidente Lula, movimentou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Pouquinho dinheiro. E voltando a falar da situação de Jair Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, ele autorizou a participação de Bolsonaro em um podcast, né? Cabe agora ao ex-presidente decidir se quer ou não dar entrevista. O ministro Alexandre de Moraes, que acha que está fazendo favor pro Bolsonaro, né? Na verdade, ele já não devia, a prisão domiciliar já devia ter sido extinta faz tempo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje o presidente Jair Bolsonaro a conceder entrevista ao podcast Café com Ferri. A autorização não garante a realização do encontro. O ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar desde o começo de agosto, precisa manifestar interesse em participar. O podcast é comandado por Rafael Ferri, que é investidor e ex-integrante da plataforma Traders Club, focada no mercado financeiro. O STF determinou que a defesa de Bolsonaro apresente sua posição sobre o convite em até 5 dias. O pedido enviado pelo programa indica que a gravação não será exibida ao vivo e que todas as exigências de sigilo e determinações judiciais serão respeitadas, conforme informados pelos organizadores ao tribunal. Se aceita a entrevista, seria a primeira fala pública do ex-presidente que foi condenado pelo STF na farsa do golpe, né? Segundo a afirmação do ministro, intime-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro, inclusive por meios eletrônicos, para que informem se o réu tem interesse em receber a visita de Café com Ferri, Café com Ferri participações limitadas, para a realização da entrevista no prazo de 5 dias. E ontem, os advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser solicitaram a Alexandre de Moraes a permissão para manter contato telefônico com Bolsonaro. A defesa também protocolou um pedido para revogar a detenção domiciliar do ex-presidente. Jair Bolsonaro foi preso no âmbito do processo relativo à suposta tentativa de golpe de Estado, né? O golpe fictício, antes da sentença da primeira turma do STF. O colegiado condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. E agora tem essa prisão domiciliar, né, que já era para ter sido encerrada. Mas o que a gente pode ver aí, apesar de toda a prepotência, apesar de toda a arrogância do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, ele está afrouxando a corda, né? Está, né? E isso é resultado de possibilidade de sanções. Ontem nós falávamos, né, de mais ministros que podem ser sancionados pela lei Magnitsky, e especificamente de 2, né? Gilmar Mendes e Flávio Dino, que têm declarado, mostrado apoio ao ministro Alexandre de Moraes, né? E isso, né, pode gerar também os sancionamentos, as punições aí da lei Magnitsky aos senadores, aos ministros, né, do STF, o Gilmar Mendes e o ministro Flávio Dino. Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais. Vamos começar falando da Coop Home Office, né, que vem aí com um empreendimento interessantíssimo, moderno, de um novo conceito de morar e empreender no município, né, que vai transformar totalmente o município. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos.
perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto, perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. A Coop Home Office, para quem não sabe, né? O prédio da Coop Home Office da Coop Incorporadora e Construtora fica ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil e a rua Antônio João. São 3 anos e agora 9 meses de obras ininterruptas, né? E que coloca o prédio já em fase de conclusão, né? E muita gente já viu aí, o prédio tá ficando bonito, tá ganhando forma, né? E você pode conhecer esse maravilhoso empreendimento indo, né, até o nosso plantão de vendas. E onde fica localizado o plantão de vendas? Exatamente ali na frente, onde o prédio está em fase de conclusão, né? Você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Aral Moreira. São 2 acessos, o da Antônio João e pela Deputado Aral Moreira. Então você vai pela frente do mercado, ali pela Deputado Aral Moreira. E ali no térreo, antes de você subir para o 2º andar, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai entender o funcionamento do prédio, né? E também vai ser recepcionado pelos nossos profissionais no plantão de venda e eles vão mostrar para você o projeto, a planta do projeto e vão mostrar para você que é perfeitamente possível você realizar o sonho de adquirir um apartamento nesse empreendimento maravilhoso da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem a Ponta Porã, né, para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Você sabe onde fica localizado o Sabor dos Encontros? Fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, né? E ali, né, você, na Avenida Brasil com a Avenida Presidente Vargas, está localizado o Bob's Ponta Porã, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E essa trajetória de mais de 7 décadas, mais de 70 anos, aí dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e de Pedro Juan Cavalheiro não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? É só você acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, fazer o seu cadastro, rolar a página ali, né, logo na primeira página, você já vai ver o link ali, muito fácil, faça o seu cadastro. Você vai fazer o cadastro, vai preencher o cadastro e ali você vai gerar cupons promocionais. E através dos resgates dos cupons, você vai poder aproveitar o máximo que puder do cardápio ali do Bob's Ponta Porã. Por exemplo, no resgate do cupom você pode ter 10% de oferta no Trio Chicken Filé ou no Trio Chicken Bacon de Responsa, né? Através do Bob's Fan. Outro exemplo de promoção aí do resgate do cupom é o desconto, né? Com 20% de oferta, de 20% de desconto aí no Milkshake clássico 300ml mais o Dino Jurassic World Recomeço. É uma boa promoção ali no cupom. E você tem a escolha 2 por o leve mais por menos, né? O leve mais por menos. Você tem ali o cheddar australiano, o double cheese e o Big Bob no resgate do cupom. E claro, tem vários outros acompanhamentos aí do cardápio, sanduíches, né, saladas, café da manhã. Sanduíches, por exemplo, você pode ter acesso aí com o resgate dos cupons do Bob's Colossal 2.0, o Bob's Colossal 1.0, o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo. Você tem também o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar Australiano, Double Cheese. Tem também o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de Responsa, o Crispy Bacon, o Bob's Costela 2 queijos e bacon, o Chicken Crispy, o Bob's Burger e o Bob's Cheddar, né? Você tem várias opções ali. Mais uma vez para você, onde é que fica o Sabor dos Encontros? Fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali, né, fica o Sabor dos Encontros, ali é o endereço do Sabor dos Encontros, o Bob's,
que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações, e ontem o Eduardo Tagliaferro, na verdade ele foi conduzido pela polícia da Itália, né? Na verdade foi uma tentativa, né, do ministro Alexandre de Moraes de extraditar, de prender e pedir a extradição aí do Tagliaferro para o Brasil, só que acabou não acontecendo. E o Eduardo Tagliaferro, que é ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, depois de ser detido por policiais italianos em sua residência em Catanzaro, na Itália, ele disse que a detenção ocorreu durante o período da manhã, mas no início da tarde do mesmo dia ele já tinha sido liberado, né? E o Tagliaferro disse que já esperava por isso e que foi tudo conduzido com calma e tranquilidade. Falas do Tagliaferro: na verdade, foi o rito correto, feito na Itália, e não o rito mágico do Alexandre de Moraes. E ele continuou, dizendo que os oficiais chegaram até o pesquisar na internet para entender o que estava acontecendo, porque lá na Itália ninguém sabe de nada. Então, verificaram online e em certo ponto até enalteceram o seu trabalho e a sua atitude dentro da unidade policial. E também disse que os policiais foram cordiais, ele entrou na viatura, foi conversando, batendo papo, e disseram apenas que havia algo vindo do Brasil, mas também não sabiam exatamente do que se tratava. Explicaram que era o cumprimento de uma decisão da corte e que ele voltaria para casa. E disse ter sido muito bem tratado muito melhor do que diversos lugares no Brasil. O ex-assessor de Moraes também destacou que não teve receio em entregar aos oficiais seus 2 passaportes, o brasileiro e o italiano, afirmando estar agindo de boa fé sem ter que esconder e sem estar fazendo nada de errado. Em outro trecho da entrevista, Eduardo Tagliaferro afirmou que o cumprimento das medidas cautelares, como a obrigação de informar a sua localização, manter os dados atualizados e entregar documentos, não vai interferir em sua rotina. Abre aspas para Tagliaferro: isso não tem nenhum impacto. Eu continuo denunciando, já enviei tudo que precisava, inclusive para os Estados Unidos. Ainda está sob sigilo, então não posso dizer para quem ou quando isso foi feito, mas sigo lembrando ao ministro Moraes e ao povo brasileiro que existem mais coisas. Para mim não muda nada, onde estou tenho tudo o que preciso. E por fim, ele mandou o seu mais contundente recado para o ministro Alexandre de Moraes: nem me matando o ministro Moraes vai conseguir me parar. Segundo ele, outras pessoas possuem cópias dos documentos como forma de proteção caso algo aconteça com a sua integridade física. Tagliaferro alegou ainda que Moraes teria tentado incluí-lo na lista vermelha da Interpol, mas não obteve sucesso. Abre aspas novamente para Tagliaferro: não estou na Interpol. A informação que recebi é de que houve uma tentativa de forma extrajudicial de me incluir no alerta vermelho, mas a Interpol negou esse pedido e eu não vou mais parar. Isso não tem mais fim, disse Eduardo Tagliaferro. Ele declarou guerra à tirania, né, de alguns ministros aí do STF, nesse caso, no ministro Alexandre de Moraes. E falando na Itália, né, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, relatou a visita que fez a deputada federal licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que está presa na Itália. Ela cumpre prisão preventiva enquanto a justiça italiana analisa pedido de extradição apresentado pelo Brasil. E o senador disse que Carla Zambelli enfrenta restrições financeiras com o bloqueio de suas contas bancárias e lamentou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tenha decidido estender as medidas à família da deputada. Para aumentar o nível da tortura, houve também o bloqueio de todas as contas bancárias de seu esposo, que está inclusive impedido de fazer o pagamento de pensão alimentícia devida aos seus filhos de casamentos anteriores, né, de seus casamentos anteriores. Ele não está recebendo salário porque o ministro Alexandre de Moraes, além de punir Zambelli, quer punir todo mundo que está em volta da família, e não tem cabimento isso. O crime não se terceiriza, as penas não se terceirizam, disse Eduardo Girão. E aí tem gente que ainda tem dó, né, do Alexandre de Moraes em relação a Magnitsky, né? Ele está punindo todo mundo, né? Ele está terceirizando o crime, né? Se a esposa cometeu crime, se o irmão cometeu crime, ele está bloqueando a conta de todo mundo, bloqueando redes sociais de todo mundo. E não quer que faça o mesmo com ele. O senador criticou o processo judicial contra Zambelli relacionado a crimes cibernéticos, e afirmou que não há provas que justifiquem a condenação. Segundo Girão, o STF teria atribuído mais peso
ao depoimento do hacker Walter Delgatti do que a versão apresentada pela deputada. Girão também criticou os gastos do governo federal com despesas jurídicas para repatriar tanto Carla Zambelli quanto pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023, que buscam asilo político na Argentina. Segundo ele, o governo contratou R$200 mil em um escritório de advocacia, né, especializado em processo de extradição na Itália, para levar de volta Carla Zambelli, né, para trazer de volta a Carla Zambelli para o Brasil. Na Argentina, tiveram a audácia de gastar US$1 milhão para caçar brasileiros que vivem como rato nas ruas também, pedindo asilo naquele país. Brasileiros que não tiveram o devido processo legal respeitado são presos políticos que estão vivendo todo tipo de provação, né? E tem gente que acha que está tudo normal aqui nesse país, e não está, né? Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, que é a Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, né, de consultoria e agricultura de precisão, que tem aí em seus quadros grandes profissionais, experientes profissionais que são dedicados e com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E é claro, os funcionários, os profissionais, né, a Solo Forte está sempre colaborando estreitamente com os pequenos e grandes produtores rurais de Ponta Porã em toda a região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E as equipes, né, da Solo Forte estão constantemente presentes no campo. Isso garante um acompanhamento perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E a Solo Forte sempre é preocupada com a segurança dos investimentos dos clientes. Por isso, são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. E isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte sempre trabalha com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, utilizando-se de tecnologias avançadas, né? E também de práticas inovadoras, para que assim aumente a produtividade das lavouras e garantindo assim colheitas abundantes e de alta qualidade, né? Então é isso que a Solo Forte proporciona aos grandes e pequenos produtores: segurança e qualidade para aumento da produtividade. Muito bem. Também quem está conosco é a Baturité Conveniências, lá na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessu, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ambiente familiar, ambiente aconchegante, e que você é recebido por toda a família do Carlinhos Dalzacker, né? E você vai lá tomar uma cervejinha gelada, tomar uma dose de uísque, tomar aí também um vinho ou vodka, ou aquela cachaçinha de Minas, né, selada, dose única, com vários sabores, mas as que mais saem, segundo Carlinhos, são as raizadas e as puras, né, porque as cachaças de Minas, para quem gosta, realmente são uma das melhores do Brasil. Para você que não pode com álcool, não toma bebida alcoólica, tem as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados para você e para a criançada. E o ambiente familiar não podia faltar o espetinho, né? O saboroso espetinho preparado ali pelo Adriano e também pelo Carlinhos Dalzacker, né? Então é só você levar a sua família lá, tá todo dia tendo grande presença de pessoas ali, ou seja, descobriram a Baturité Conveniências, né? Descobriram o ambiente gostoso que é a Baturité Conveniências e estão todos indo lá. Então pode levar a sua família, o ambiente é muito bom, é aconchegante e é um ambiente familiar, né? E você que não gosta de enfrentar filas dos grandes supermercados, é só se dirigir a Baturité Conveniências, que lá você vai encontrar com toda certeza o que você precisa, tá certo? Vamos lá. Olha só, rapaz, está tendo um problema com falsificação de bebidas, e não é só no estado de São Paulo. A coisa tá ruim. E tem gente aqui no estado já reclamando de algumas situações. Por exemplo, a última informação que chegou, né? A gente vai falar sobre primeiro essas causas que podem levar a óbito. Por exemplo, informações que chegaram agora há pouco dão conta de que o rapper, né, no caso, né, Gustavo da Hungria, de 34 anos, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado às pressas na manhã de hoje no hospital Death Star, lá em Brasília. A equipe do cantor confirmou que a principal suspeita é de intoxicação por metanol.
Começou lá no estado de São Paulo, né? E de acordo com um boletim emitido pela unidade de saúde particular, o artista apresenta um quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turbação visual e acidose metabólica. O pai de Hungria, Manuel Neves, e disse ao Metrópolis que o filho deu entrada no pronto-socorro que conta com aparato de unidade de terapia intensiva, mas diz que agora ele está bem, longe do perigo, né? Foi o que tranquilizou o pai do artista, né? do rapper Gustavo, da Hungria, de 34 anos. Então, vem acontecendo, já saiu do estado de São Paulo, em Pernambuco foi registrado, né? E agora em Brasília. E os outros estados vão analisar aí, né, as bebidas que podem ter origem no estado de São Paulo. E um composto químico barato, invisível ao paladar e ao olfato, está por trás da atual crise sanitária, por exemplo, no estado de São Paulo, onde dezenas de pessoas foram intoxicadas nessa semana depois de consumir bebidas adulteradas. O Instituto de Criminalística da Polícia Científica e o Instituto Médico Legal, IML, confirmaram a presença de metanol, álcool usado em combustíveis solventes industriais, em amostras de bebidas apreendidas. Até agora, o estado registrou 10 casos confirmados de intoxicação, com 6 mortes, e outros 37 episódios suspeitos permanecem em investigação pela Secretaria Estadual da Saúde em São Paulo. O etanol, também chamado de álcool etílico, é a substância presente nas bebidas alcoólicas comuns, como cachaça, vodka e uísque. Quando ingerido, o fígado o converte em acetaldeído e depois em ácido acético, compostos que o organismo consegue processar, embora cause embriaguez e ressaca. Já o metanol, o chamado álcool metílico, é destinado a uso industrial e nunca deve ser ingerido. No corpo humano é metabolizado em ácido fórmico e formaldeído, né? Formaldeído, né? É o nome correto, o nome científico correto. Substâncias que causam uma acidose metabólica, danos severos ao sistema nervoso e ao nervo óptico. Em alguns casos pode levar à cegueira irreversível ou à morte. Apenas cerca de 30 mililitros do metanol puro já podem ser fatais. O avanço das ocorrências levou autoridades sanitárias a reforçar campanhas contra o consumo de bebidas sem registro, rótulo ou selo fiscal. As investigações mostram que parte da adulteração ocorre em destilarias clandestinas que usam o álcool industrial para baratear os custos. Em São Paulo, também há relatos de consumo de etanol vendido como combustível por populações mais pobres, prática que pode expor ao risco de contaminação. Depois de ingerido, o metanol demora algumas horas para manifestar seus efeitos e, por isso, muitas vítimas acreditam que a bebida era segura. Entre 6 e 30 horas depois do consumo, 6 horas e 30 minutos, né? 6 horas e 30 horas, né? Entre 6 e 30 horas. Depois do consumo, começam os sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, tontura e visão borrada. Sem tratamento rápido, a intoxicação pode evoluir para cegueira permanente, convulsões e morte. O atendimento médico é uma corrida contra o tempo. Antídotos como o fomepizol ou, em casos específicos próprios, etanol medicinal, competem com o metanol no metabolismo hepático e impedem que este se transforme em ácido fórmico. Em casos graves, é necessária hemodiálise para remover o veneno do sangue. O metanol é incolor, tem odor semelhante ao do etanol e não altera significativamente o sabor das bebidas. Isso torna quase impossível para o consumidor detectar a adulteração. A única defesa prática é a procedência, evitar bebidas sem rótulo, sem lacre, vendidas a preços muito abaixo do mercado ou em locais de origem duvidosa. É importante ficar atento às reações do corpo ao ingerir o álcool. Foi o que explicou a dermatologista Denise Steiner em entrevista ao programa Oeste com Elas, desta quinta-feira. O recomendável é procurar um hospital o quanto antes para que haja tratamento, o tratamento adequado, né? Se não for possível, é eficiente consumir mais álcool com etanol. Ele anula o efeito do álcool metanol. Ou seja, combater o metanol com álcool com etanol, né? Para anular os efeitos do metanol. E realmente é muito perigoso, viu? É muito perigoso. Tem situações de suspeitas aí em outros estados. Pernambuco também, né? Já houve, inclusive, óbitos no estado de Pernambuco. Agora, essa internação no Distrito Federal,
né, do rapper, e alguns casos aí que estão sendo investigados em outros estados. Então é preocupante, né? Preocupante para aquelas pessoas que gostam aí, né, de uma bebidinha diferente. Tem que ficar atento aí a preços, valores. Se tiver muito barato, desconfia. Locais, né? Se não for um bom local, desconfia, né? Porque isso aí pode ser fatal, né? Pode levar à cegueira e pode levar à morte também. Seguindo com o nosso Fatos, Informações e Opiniões, vamos falar um pouco aqui da política de Mato Grosso do Sul, porque a parte que restou do PSDB vive uma disputa interna bastante agitada na era pós-Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel, que abandonaram o barco para se filiarem ao PL e ao PP. Com o mandato, deputados e vereadores foram obrigados a ficar e o partido vive uma disputa interna grande pelo comando. Marconi Perillo deixará o comando da Nacional, que será assumido por Aécio Neves a partir de 21 de outubro. Nesta data também serão escolhidos os novos presidentes estaduais. Aécio Neves, hein? A decadência do PSDB em colocar o Aécio Neves, que está em total decadência na política nacional, né? Praticamente anulado. Geraldo Rezende, do PSDB, herdou a presidência com a saída de Reinaldo e tenta continuar no comando. Ele declarou que é fundador do partido e vai cumprir qualquer função dada, porque tem um compromisso firmado de continuar e tentar a reeleição, assim como os dois outros deputados, Beto Pereira e o Dagoberto Nogueira. Embora não tenha revelado, Geraldo pode ter conversado com outras lideranças, incluindo o vereador, para tentar construir a permanência na presidência do PSDB. Geraldo tem como concorrente o deputado federal Beto Pereira, que teria apoio do também deputado federal Dagoberto Nogueira. E Beto Pereira disse que a decisão será tomada a partir de um consenso. O deputado estadual Pedro Caravina, do PSDB, né, tem a preferência dos deputados estaduais que pretendem continuar e também vereadores, porque assegurou que vai lutar por uma chapa estadual e federal. E aí, né, Caravina seria uma das opções aí, né. Antes da saída de Reinaldo, as lideranças que ficaram, né, chegaram a cogitar uma dobradinha com Beto para presidente e Caravina para vice. Todavia, como Beto não pode ficar, deputados e vereadores preferem Caravina. Já dos 6 deputados estaduais do PSDB, apenas Caravina e Lia Nogueira sinalizaram que pretendem continuar. Já entre os federais, Geraldo afirma que ficará. Dagoberto teve conversa com o PP e Beto com republicanos. Falar nisso, né, o deputado federal Beto Pereira está costurando um caminho alternativo para disputar a reeleição na eleição do ano que vem. O deputado, assim como os outros 2 tucanos, deputados federais, se comprometeu a dar preferência para a disputa do PSDB em 2026, mas a saída das principais lideranças, Eduardo Riedel para o PP e Reinaldo Azambuja para o PL, pode fazer o trio mudar de rumo. Segundo o mais votado na eleição para deputado federal, Beto Pereira tem conversado aí com os republicanos para tentar, né, a reeleição lá no Republicanos. Então vamos ver o que acontece. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas. A Futura Soluções Agrícolas, que está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, e é o distribuidor oficial no Mato Grosso do Sul da Eurofield. A Eurofield, que é uma empresa especializada em filtros de alto desempenho para diesel. E o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas aqui em Ponta Porã. E a Futura, né, que tem aí 11 anos no mercado aqui na fronteira, surgiu com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas e inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade. Tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E surgiu com a missão de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região fronteiriça de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Pedro Juan Cabalheiro, departamento de Lamambai e suas redondezas, né? Consolidando a atuação em Mato Grosso do Sul, expandindo aí para a região centro-oeste a longo prazo e se tornando aí um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e Paraguai. E no Paraguai já tem feito aí muitos trabalhos, né? Já
temos registros aí da Futura Soluções presente no Chaco Paraguaio, por exemplo, né? E outros departamentos aqui próximos ao departamento de Amambai. É a Futura Soluções Agrícolas que está ali no bairro Júlia Cardinal, na rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, então, que teve jogos aí, né? Nós tivemos, deixa eu ver se eu tenho aqui para você, olha, você está vendo aí nas imagens, né? O Campeonato Brasileiro que teve Mirassol e Bragantino jogando lá, né? No Maião, no Municipal de Mirassol. O Eric Ramírez, né, foi o autor do gol, do primeiro gol do jogo para o Bragantino, né? Então, Eric Ramírez, você vê aí, para alegria do torcedor que foi até Mirassol, né? A bola bateu na trave, o zagueiro tentou tirar, mas o Eric Ramírez foi mais rápido, chegou para fazer o primeiro gol do jogo aí, né? O Bragantino vencia então o Mirassol por 1-0. O Mirassol que vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, né? Não fez uma boa campanha no estadual, mas faz aí uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Chegou ao empate com esse golaço do Reinaldo aí. O Reinaldo que é um dos artilheiros, né, do Campeonato Brasileiro aí, e tá sempre deixando seu golzinho. E ontem empatou, né? O Mirassol tinha perdido na última rodada para o Atlético Mineiro fora de casa, vinha de uma sequência muito boa, né, no campeonato, e empatou agora em casa com o Bragantino em 1-1 com esse gol aí do Reinaldo. O Eric Ramírez foi o autor do gol do time do Bragantino. Depois nós tivemos também ontem o Sport jogando contra o Fluminense, né? E o primeiro gol foi do Lúcio Acosta, o Lúcio Acosta do Fluminense marcando o primeiro gol, todos os gols do segundo tempo. O Fluminense chegou a fazer um gol no primeiro tempo, mas foi anulado pelo VAR, né? O VAR entrou em ação e aí, no segundo tempo, o Lúcio Acosta abriu o marcador para o Fluminense. Depois, o técnico do Sport precisava mudou, colocou o Lucas Lima no jogo e o Lucas Lima fez esse golaço aí, na cavadinha, né? Faz o gol de empate do time do Sport que está na lanterna do campeonato. Eu acho muito difícil o Sport sair dessa situação aí, né? Você vê mais uma vez o golaço do Lucas Lima, mas muito difícil sair dessa situação. Eu acho que não consegue mais se recuperar no campeonato o time do Sport. Aliás, eu acho que os 4 últimos colocados serão rebaixados. Claro, muita coisa pode mudar, né? Mas eu acho que não muda mais, né? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nesses 4 últimos colocados aí como rebaixados. O Fluminense voltou a ficar à frente com o John Kennedy, né? O John Kennedy que por indisciplina foi afastado do Fluminense aí, foi emprestado, agora volta aí. Será que é o recomeço, né, do John Kennedy no Fluminense? Um dos heróis do Fluminense na Libertadores, e aí fez o gol da vitória, né, do Fluminense no único título da Libertadores que o Fluminense tem. E aí tá aí o John Kennedy fazendo, quase que o goleiro pega, né? Mas o John Kennedy foi lá e fez o segundo gol do time do Fluminense. Só que o Sport foi, né, a luta, e no último lance do jogo acabou empatando aí com o Luan Cândido. Você vê o cruzamento na área aí, né, e o Luan Cândido acaba fazendo o gol de empate do time do Sport, né? O Leão da Ilha, lá na Ilha do Retiro, na capital pernambucana, lá no Recife, né? Aí o técnico Zubeldia do Fluminense. Antes ele estava no futebol brasileiro, estava no São Paulo, agora assumiu aí o Fluminense. O Fluminense empatou em 2-2 com o Sport. Placar final, então, Sport 2, Fluminense 2. E aí nós vamos para outro confronto, esse Palmeiras e Vasco. Com 5 minutos de jogo, né, o Flávio Lopes já deixava o marcador inaugurado, ainda tirando o 0 do placar. Então o Flávio Lopes fez esse gol aí no Allianz Parque para abrir o marcador, né, para tristeza e irritação do técnico Fernando Diniz aí do Vasco da Gama. Flávio Lopes, né, foi o autor do primeiro gol do Palmeiras já no início, 5 minutos de jogo, 1-0 para o time do Palmeiras diante do Vasco da Gama. Aliás, o primeiro tempo do Palmeiras foi avassalador, né, partiu para cima. E de novo, numa lambança da defesa do Vasco da Gama, Flávio Lopes novamente apareceu para fazer o segundo do Verdão, 2-0, tranquilizava aí o time do Palmeiras, né, nesse segundo gol aí do Flávio Lopes, que vem sendo um dos nomes do Palmeiras, né, nesse campeonato aí. Aliás, já algum campeonato, mas nesse ano ele estava devendo e aparece bem nesse campeonato brasileiro. Aí o Flávio Lopes, que mantém então dessa forma, né,
o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O terceiro gol foi do Vitor Roque, quase que quebrando, né, a coluna do defensor do Vasco da Gama, que se atrapalhou mais uma vez ali com o goleiro. O Vitor Roque fez então o terceiro gol do Palmeiras. Palmeiras que volta, né, com essa vitória, volta a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem um jogo a menos que o Flamengo, mas mesmo vencendo não ultrapassaria o Flamengo, mas é uma vitória importante. Já saindo de São Paulo para Porto Alegre, o Corinthians foi enfrentar o Internacional e com o Guinegão saiu na frente, 1-0 por volta de 10 minutos, 11 minutos do primeiro tempo. O Corinthians administrava bem o jogo e saiu reclamando muito da arbitragem, mas reclamando demais da arbitragem, né? Num pênalti já depois do tempo acrescido, já do tempo do tempo regulamentar esgotado, com os acréscimos, depois de já ter passado, que foi definido, um pênalti para o Inter. O Carboneiro não tem nada a ver com polêmica, foi lá e bateu, quase que o goleiro Hugo Souza defendeu, mas foi um castigo para o Corinthians, que acabou sofrendo o gol de empate no último lance do jogo, né, num pênalti que foi muito reclamado. Aliás, o Corinthians também reclamou muito da arbitragem no jogo contra o Flamengo, prejudicado também, e agora nesse lance aí. Para mim, houve pênalti, o problema é que passou já do tempo dos acréscimos, né? Mas o Inter foi lá e empatou com o Carboneiro 1-1, e o Guinegão fez mais um gol, né? O garoto do Corinthians faz mais um gol no time profissional. Agora vamos a Vila Belmiro em São Paulo, voltar para São Paulo, né? A Baixada Santista, lá no Alçapão da Vila Belmiro, o Grêmio saiu na frente, né? O Grêmio saiu na frente com Edenilson. O Edenilson, que já jogou no rival Internacional, né? Fez o gol aí pelo Grêmio. Também jogou no Corinthians, né? O Edenilson, que jogou no Corinthians naquela memorável ano de 2012, 2013, ele estava aí no Corinthians do título da Libertadores, do Mundial, da Recopa, enfim, estava o Edenilson por aquele timaço. E o Santos foi em busca do empate, né? No seu estádio. E a bola cruzada na área, no travessão, na sobra, né? O Lautaro Dias empatou para o Santos, tudo igual na Vila Belmiro, Grêmio e Santos empatando em 1-1. O Santos tentou, né, a virada, mas não conseguiu. Foi no final do jogo em que o Santos conseguiu o empate com o Grêmio. 1-1, então, com o Santos e o Grêmio. E aí nós vamos agora ao jogo do Botafogo e Bahia, né? O Santi Rodrigues fez o primeiro gol aí do Botafogo diante do Bahia ainda no primeiro tempo. E aí o Bahia não conseguiu mostrar um poder de reação, né? E acabou que o Botafogo administrando e terminando, fechando esse primeiro tempo em 1-0, né, para o time da Estrela Solitária. O glorioso Botafogo fez 1-0 aí com o Santi Rodrigues. E no segundo tempo, né, o Jefinho ali vai fazer o segundo gol do Botafogo. Dava a impressão que seria uma goleada, né? Porque era o gol que precisava para abrir a porteira, né, do Bahia, mas não foi bem o que aconteceu. O Botafogo chegou ao segundo gol aí com o Jefinho, mas o time do Bahia, na sequência, foi em busca do gol, diminuiu, né? Diminuiu aí o marcador com o Rodrigo Nestor. Você vai ver aí já o gol do Rodrigo Nestor, você tá vendo a reprise, né, do gol do Jefinho, e aí o gol do Bahia no desvio na barreira, né? O desvio que acabou fazendo com que o gol ficasse bonito, né? O gol do Bahia. E o Bahia deu trabalho pro Botafogo. Mas terminou mesmo assim, né? Terminou em 2-1. Então nós tivemos os seguintes jogos, né? Repetindo o resultado para você: na terça-feira, Atlético Mineiro e Juventude 0-0, Palmeiras 3, Vasco 0, Mirassol e Bragantino 1-1, Internacional e Corinthians, Mirassol e Bragantino 1-1, Sport e Fluminense 2-2, Internacional e Corinthians 1-1, Botafogo 2, Bahia 1, Santos 1, Grêmio 0. Hoje tem Vitória e Ceará, tem Fortaleza e São Paulo, e tem Flamengo e Cruzeiro, né,
pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente vai atualizar a classificação para você, tá bom? Vamos falar também amanhã da última rodada da primeira fase da Taça Cidade de Futebol Suíço, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões.